Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo Sinapse Conecta. É uma honra hoje reiniciarmos aí as nossas atividades e novamente contaremos com a presença de Michele Medina. Deixa eu só encontrá-la aqui para poder adicioná-la. Olá, sejam bem-vindos. Deixa eu procurar a colega Michele para poder entrar em nossa apresentação. Oi, Olá, oi, oi. tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vi que não te encontrava, você está com o perfil do Aya, Eu estou no perfil do Aya. mas tudo bem. Mas Vamos vamos lá. trocar, porque o pessoal está esperando lá. Eu troco Tá rapidinho. Enquanto isso, bom, você vai tá jóia. recebendo as pessoas aqui, tá bom? Vamos lá, tá Me bom. perdoem pelo erro. São muitas coisas associadas na vida da pessoa, né? Jóia. Bom, pessoal, tivemos aí, vamos ter que somente trocar a conta da nossa colega. E sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre a criança interior. Deixa eu convidar. Pronto. Agora sim. Agora deu tudo certo, né? Aham. Empresária tem múltiplas contas de Instagram, é assim que Você está funciona. me ouvindo bem? Tá um pouco baixo. E agora, melhora? Continua baixo. Será que eu... Não sei. Deixa eu conferir aqui o que é que está acontecendo. Eu acho que não está linkado com o seu fone, eu acho. Olá. Será que fui eu que caí? Será que foi ela? Oi. Agora eu acho que foi. Foi? Foi sim. Você estava pausado o vídeo. Bom, novamente, obrigado por aceitar o convite para a gente falar aqui no Sinapse Conecta. E hoje nós falaremos sobre um tema, acho que extremamente importante, que é sobre a criança interior, né? A tão famosa criança interior, que acredito que em várias terapias falam a respeito dela. E eu gostaria de saber um pouco mais da sua opinião a respeito de como isso influencia, inclusive, no adulto, né? Dos dias de hoje. Uhum. Bom, então, falar sobre a criança interior é falar sobre todos nós, né? Fale um Todos nós, pouquinho mais alto, que seu áudio está bem baixo. vê se melhora agora. Nada. Nada. Engraçado, a gente acabou de testar tudo isso, né? Estamos tudo isso. Olha lá, Renata acabou de entrar. Renata, amanhã é você, viu? Tudo bem? E assim, eu não vejo as pessoas entrarem daqui, tá? Então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguém falando alguma coisa, passa para mim, porque eu não, por algum motivo eu não vejo. Vi agora Rê comentando ali nervoso, eu vi, vai dar tudo certo. Mas vamos lá, então. Falar da nossa criança interior é falar de todos nós, né? Todos nós somos crianças e todos nós somos mais ou menos machucados, vamos dizer assim. Todos nós temos lembranças boas e todos nós temos lembranças ruins lá da nossa infância. E tanto as coisas boas quanto as coisas ruins foram construindo a gente ao longo do tempo, né? Durante a nossa vida.
E muita gente fala que é livre hoje, que toma as próprias decisões, que é dono da própria vida, mas no final das contas a gente está sendo o tempo todo influenciado inconscientemente, durante 95% do tempo a gente está sendo influenciado por essas vivências que a gente tem durante a nossa vida. Então, é um tema importantíssimo, né, que fala muito sobre quem nós somos hoje e é preciso que a gente volte, que a gente se permita olhar para esses acontecimentos, para essas ocorrências, para que o nosso hoje seja melhor, seja mais leve, seja mais livre. Quando você fala que a gente, entre aspas, tem, né, essa falsa liberdade, que a gente não está preso nesses padrões, né, da nossa infância, você consegue dar um exemplo assim de algo que aconteceu lá atrás e que a pessoa continua ainda presa nessa situação, que você vê no seu consultório todos os dias? Nossa, são muitos, né? Praticamente todos os dias eu trabalho com isso, né? A grande maioria dos meus pacientes não vem com queixas físicas, vem com questões comportamentais, emocionais. E para a gente ilustrar aqui, né? Uma paciente recentemente chegou aqui com a dificuldade de fazer amizade, me referindo que tinha dificuldade de fazer amizade. Quando nós fomos investigar, lá na infância, ela teve uma amiga que influenciou ela de forma negativa. Ela se arrependeu, né, de ter ido atrás da sugestão que a amiga trouxe. Então, inconscientemente, ela guarda a memória de que eu quero muito ter amigos, mas eu tenho que ter muito cuidado com os amigos que eu estou conseguindo, né? Então, chega a ser contraditório. Eu quero muito ter amigos, mas eu não confio nos amigos. A partir do momento em que a gente identifica esses registros, a gente consegue hoje facilitar esses relacionamentos para essa pessoa, por exemplo. E isso vai de coisas muito simples a coisas mais importantes, né? Que impactam financeiramente, impactam a prosperidade, impactam a saúde. São vários sinais que a gente pode trazer aqui que nos trazem a noção da criança ferida daquela pessoa, né? Alguns sinais são sinais mais óbvios, vamos dizer assim, sinais que estão mais na cara. Por exemplo, aquelas pessoas que perdem a paciência com facilidade, né? Que têm explosões emocionais. Ou pessoas que procrastinam muito. Pessoas que têm muita tensão no corpo e estão sempre se sentindo fadigada. Pessoas que têm distúrbios alimentares, elas podem nem associar a uma questão da criança ferida. Mas esses são sinais que são óbvios. A pessoa percebe que ela precisa, de alguma forma, tratar aquilo, tá? Enquanto que a gente tem alguns sinais que são muito sutis. Muito, muito sutis. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo pedindo desculpa? Pede desculpa por tudo. Tem gente que vai para um evento. Sou eu. Quando sai de lá, fala assim, desculpe qualquer coisa. Mesmo que ela não tenha percebido que ela tenha feito algo de errado, ela está tão programada a achar que está errada, a achar que fez algo errado, que ela já pede desculpa, mesmo sem ter feito nada. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de comprar coisa para si mesmas. Mulheres, né? Você vê mulheres, para o filho compra tudo, para o marido compra tudo, para a vizinha, mas quando é para ela, vem uma culpa muito grande. Elas não conseguem. Então, esse é um outro sinal de criança ferida. Para a gente trazer mais coisas aqui. Dificuldade de tomada de decisão. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, o que é que você quer comer hoje? Tanto faz. Você prefere comida japonesa ou italiana? Tanto faz. São pessoas que não conseguem defender o seu ponto de vista porque não querem incomodar as outras. Pessoas que acham que estão o tempo todo incomodando, né? Pessoas que acham que precisam ajudar o tempo todo. Todos esses são sinais que trazem são comportamentos, né, que vão sinalizando para a gente que essa pessoa, de alguma forma, foi machucada, foi ferida e que, para sobreviver, para estar nesse mundo,
foi colocando máscaras, véus, né, para conseguir, para tolerar estar aqui. E aí, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, né? Um período mesmo, eu desenvolvi, né, um grupo de mulheres, né, e o foco era o Enneagrama, além das práticas energéticas, que são minha paixão, né, e no Enneagrama, para quem não conhece, a gente traz aqui, são 9 personalidades, né, que se dividem em 3 subtipos cada personalidade, cada tipo de personalidade, né, a gente tipifica as pessoas, vamos dizer assim. E a gente traz aquilo que é luz e aquilo que é sombra de cada um, de cada tipo de personalidade, né? A gente traz características boas e traz características que não são tão boas. E uma das participantes relatou que ela não se via em nenhuma das ruins, né? Das ruins. Ela não se via em nada que era ruim, ela só tinha as coisas boas. Quer dizer, essa pessoa precisa passar por um processo de autoconhecimento, e é possível, né? Sempre é possível, mas essa pessoa precisa passar por um processo de autoconhecimento que vai partir inicialmente dessa tomada de consciência, daquilo, né, desses padrões repetitivos de comportamento, desses padrões de pensamento, padrões emocionais que se repetem, que fazem a gente se manter ali onde a gente está. E se eu nem tenho consciência disso, fica muito difícil modificar, né? Porque é a partir dessa consciência que eu consigo tomar a decisão de modificar aquilo. Que a gente tem que lembrar que essa mudança parte da própria pessoa. Não adianta você apontar, não adianta você dizer. A própria pessoa precisa identificar e decidir mudar para a partir daí ela conseguir caminhar, ela conseguir, né, se desenvolver de alguma forma. E, bom, eu acredito que, também pela prática clínica, que a maioria das pessoas não tem essa consciência de que os problemas atuais, eles têm origem lá na infância, que aquilo para ela deixou para trás de uma certa maneira, né? E como que você consegue fazer essa conexão do que essa pessoa viveu no passado para o momento presente? Eu sei que você trabalha com técnicas manuais, né? Microfisioterapia, terapia manual evolutiva, enfim, várias técnicas energéticas. Como que você consegue fazer essa ponte para uma pessoa que chega para você normalmente, eu tô com, sei lá, ansiedade, eu tô triste. Como é que você consegue chegar nesse ponto? Então, cada pessoa que chega aqui, é preciso que eu avalie em que momento ela está, né? Quando ela me traz, por exemplo, eu estou com ansiedade. Eu tenho que entender exatamente o que é que ela percebe com a ansiedade, porque a ansiedade fala sobre muita coisa, né? E cada um vai viver essa ansiedade de uma forma, né? Para a partir daí entender se ela tem consciência de algo ou não. Por exemplo, só para diferenciar, uma paciente chegou falando, a queixa dela era: eu descobri que eu tenho vergonha da minha profissão. E aí eu fiz, tá, vamos lá, me explica isso. Ela disse: eu gosto muito do que eu faço, sempre gostei, foi uma escolha minha, mas eu estava numa loja de carro e na hora que o vendedor me perguntou o que era que eu fazia, eu descobri que ali eu tinha vergonha de falar o que era que eu fazia, porque eu tive a sensação de que eu estava perdendo o meu poder de compra. Era como se a partir daquele momento, por eu dizer que eu era de determinada profissão, eu não pudesse mais comprar aquele carro. Eu me senti envergonhada. Quer dizer, essa pessoa estava consciente do que estava acontecendo, mas ela não sabia de onde vinha aquela vergonha. Aí a gente vai observar, tem um inconsciente coletivo que fortalece essa vergonha, mas eu vou procurar na vida daquela pessoa momentos que podem colaborar para que essa vergonha apareça. E eu utilizo muito o corpo, né? Eu vou através do corpo identificar eventos, situações que fizeram essa pessoa bloquear naquele momento. E não precisa ser uma grande situação.
Nesse caso específico, a gente descobriu, né, um dos eventos que nós identificamos foi um estágio que ela participou, e nesse estágio, as condutas que eram realizadas dentro do estágio eram vergonhosas para ela. Na tentativa de se atender mais pessoas, faziam coisas que ela não concordava. Ela não durou muito tempo lá, ela se recusou a continuar, mas ainda assim aquele registro ficou nela. E um outro processo que veio foi quando ela também foi aprovada no estágio, foi falar para os pais se tinha sido aprovada, e o pai simplesmente disse a ela, você tem certeza que esse preceptor não está te paquerando? Na hora, né, o chão dela, ela explicou que não ia, era um estágio super concorrido, ela super dedicada, né, sempre foi muito dedicada pelo que ela me passou, e quando a gente traz essas lembranças e a gente ressignifica essas lembranças que estão lá muitas vezes escondidas, e o que eu percebi, né? Porque a gente pode estimular, por exemplo, a pessoa a tentar chegar em uma memória. Mas quando a gente trabalha no corpo, isso vem muito mais fácil. E aí a gente tem técnicas específicas, técnicas de harmonização e técnicas que eu chamo de transmutação emocional, que a gente aplica e consegue ressignificar aquele momento. Se eu ressignifico aquele momento, eu tiro a pessoa da crença de que a profissão dela é ruim. Eu ressignifico para ela a profissão dela e permito que ela possa prosperar. Porque enquanto ela tem inconscientemente a sensação de que a profissão dela é vergonhosa, dificilmente ela vai prosperar na profissão. Por mais que ela goste. Por mais que ela se identifique com aquilo que ela faz. Né? Eu vou estar sempre escondida atrás daquela vergonha. Escondida. Quando eu nego uma parte de mim, eu nego a minha prosperidade. E ao mesmo tempo que a tomada de consciência, né, ela traz essa mudança dessa percepção, o que você pensa também de pacientes que já vêm de outras terapias e que estão presos nessa informação de quando eu era criança eu sofri muito e fica mastigando aquele chiclete da amargura e ao mesmo tempo não consegue olhar para o momento presente e sair daquilo. Você tem alguma coisa que você pode ajudar ela a sair disso? Porque tem pessoas que ficam presas, né, nessa informação que ela recebeu e não conseguem sair disso. Isso é muito, muito, muito frequente. Né? Hoje em dia, graças a Deus, aleluia, as pessoas estão cada vez mais procurando processos terapêuticos de N formas, né? Então eu recebo bastante gente que chega aqui, às vezes, com já o manual, passo a passo. Eu sou assim porque eu sofri isso, eu tenho dificuldade de me relacionar porque meu pai foi dessa forma. Já chegam aqui com o livro aberto. A primeira coisa que eu convido essas pessoas a fazerem é estarem abertas ao que vier. Né? Nós estamos num novo momento, é uma nova sessão. Então, que elas estejam abertas àquilo que está se apresentando naquele momento. E uma outra coisa é sempre levar para ela sentir onde está no corpo. Onde ela sente aquilo no corpo. Porque é a partir do corpo que a gente consegue tirar a informação necessária. E aí pode ser que aquilo que ela trouxe realmente tenha, né, faça sentido, porque ela já me trouxe a informação e a informação que vem na sessão colabora com aquilo, né? E pode ser que venha uma coisa completamente nova e ela estava olhando fixamente para um lado que não era aquele. Ou talvez tenha sido no momento, porque o objetivo aqui não é criticar nada e nem ninguém. Todos nós somos muito necessários. Todos. Todos nós temos uma missão nessa vida. Essa é a minha crença. Todos nós somos muito importantes. Se nós nascemos, nós somos importantes para algo ou alguém, né? Porque eu acho que se você modifica a vida de uma pessoa positivamente, você é muito importante. Porque daquela pessoa eu tenho uma cadeia infinita de mudança, né? Então, todos, beijo, Wilson. Eu também sou sua fã. Mas todos nós somos muito importantes, né? E perdi a linha de raciocínio. Me ajudem aí. Volta. Quero ver quem
estava prestando atenção, que eu fui embora. Vi a mensagem ali e me distraí. Tá vendo? Acontece. Pois é. Então, todos nós somos importantes, né, nos nossos atos. Se eu modifico a vida de uma pessoa, todos somos importantes. E, gente, eu não sei o que eu estava falando mesmo, mas vamos lá. Daqui a pouco vem. Tá falando das pessoas que ficam presas, né, na informação de uma terapia. E como você disse, a pessoa já vem com o plano pronto, né? E aí a gente no final até escuta aquilo e fala, tá, você tem toda a informação, você sabe o que aconteceu, de certa maneira você está com o manual, né, de culpados ali, né? Uhum. No jogo do detetive você já está com quase todas as cartas na mesa. Uhum. Por que você não consegue desvendar o mistério e sair daquilo, né? E como que a gente consegue ajudar essas pessoas a saírem desse labirinto, né? Então, às vezes, parei aqui nesse ponto, às vezes aquela informação que ela traz foi importante em um momento ela acessar, mas nesse momento não é o que vai resolver o que ela está trazendo agora, né? Na nossa vida, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, que é para a vida toda, a gente vai. Não é assim, vamos começar hoje, a gente vai passar um mês aqui dedicado a isso e depois a gente vai parar. Não é assim. É algo contínuo e para sempre. É algo que em momentos você vai estar, que massa, isso é uma delícia, e em outros momentos você vai estar, meu Deus, por que eu fui mexer nesse buraco? Né? E cada vez que a gente resolve algo, é como se a gente subisse um degrauzinho numa escada infinita que, sei lá, leva até o céu, vamos pensar assim, né? A gente sobe um degrauzinho dessa escada. Eu posso até voltar para a mesma dor, mas eu já não volto mais do mesmo ponto. Eu saio de um ponto que eu não tinha conhecimento nenhum a respeito dela, e eu volto agora de um outro patamar, que me exige que eu tenha novos conhecimentos, novas habilidades para lidar com aquilo. Não tem como eu continuar tentando a mesma solução para algo que não está mais ali onde estava aquela solução que me foi trazida inicialmente, né? E o que eu tenho percebido, assim, muito, 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 é que tem técnicas específicas, né, que trabalham aí com as linhas energéticas, com os pontos de meridianos, que conseguem ressignificar quando eu tenho memórias muito pontuais. Como esse exemplo, por exemplo, da menina que tinha vergonha da própria profissão, eu identifiquei os momentos e eu acessei esses momentos e olhei para cada um deles, individualmente. E a partir daí, ela volta para o corpo novamente. E aí ela percebe no corpo aquela mudança. Então eu sempre tento fazer com que ela quantifique aquilo quando ela entrou e antes dela sair. Ela vai perceber que a mudança já está acontecendo de alguma forma. E uma coisa que me chama a atenção também, né, só para a gente continuar nesse raciocínio, muitas vezes a gente tem informação, a gente tem a liberação, mas tem a nossa parte também que precisa ser feita, né? E essa parte, às vezes, leva um tempo para a pessoa entender que se ela não faz a parte dela, ela não vai sair do lugar. O Emmanuel Corbel, da leitura biológica, ele fala, né? Nosso papel como terapeutas é propor e o paciente ele tem que dispor, né? Porque em muitos casos a gente traz a informação, apresenta o que são os gatilhos para aquela pessoa, só que em algumas situações ela tem que mudar. E mudar é uma escolha que ela tem que fazer em relação a muitas coisas na vida e nem sempre ela está disposta a passar pelo processo, né? E vai continuar culpando, né? Que foi no terapeuta X e não teve resultado, que fez algumas coisas e não teve essas respostas, né? Isso pode acontecer, né? Eu acho que isso tem uma chance de acontecer nos processos que a gente fala assim do transgeracional, né? Eu vejo algumas pessoas trazendo, não, porque a minha avó sofreu tal coisa, minha bisavó, eu descobri que a minha bisavó passou por isso, isso e isso.
Ok, sua avó, agora você tem informação, né? Agora você sabe que você não precisa fazer igual. E aí, quando eu me pego repetindo aquilo, por isso que é tão importante a tomada de consciência. Se eu não tenho consciência do que está acontecendo, eu não tenho como modificar esse padrão, né? Ah, mas foi minha avó, então por isso. Aí, em vez de usar a informação como cura, como caminho de cura, eu uso a informação como uma justificativa para que eu me mantenha de boa, relax, né? Sem fazer nenhum tipo de mudança. E quando a gente fala dessa questão das mudanças, né, acho que esse processo de culpar alguém é muito comum depois de um tempo você se observar fazendo exatamente aquilo que você estava acusando, normalmente os pais, né, que a gente fala, alguns comportamentos que os pais fazem no passado, quando você é jovem você critica, e aí a hora que você é adulto e você se torna pai, você, poxa vida, eu estou repetindo exatamente aquilo que eu criticava, né? É quase que um comando inconsciente que é despertado nessa personalidade, né, nesse papel que você assume. Então, o fato de tomar consciência e começar a mudar esses padrões, ele é importante. Me veio aqui uma fala de uma vez, você me explicou, né, uma situação, eu gostaria até que você pudesse repetir. Muitas vezes, assim, a forma como a gente age com nossos filhos em termos de respeito, né? E que às vezes a gente, sei lá, o exemplo da festa, né? Quando a criança está numa festa, os pais se enchem o saco e querem ir embora, enfim, a gente não respeita a criança. Eu acho que isso é um exemplo de como pessoas ditas evoluídas agem de forma negativa com as crianças, né? Perpetuando esse ciclo. Se você puder falar um pouquinho disso, acho que envolve um pouco de comunicação respeitosa, né? Envolve muitas informações, mas assim, falo do respeito especificamente, né? Primeiro a gente separar aqui, o respeito nada tem a ver com a permissividade. Nada. O respeito é entender que aquela criança é uma pessoa como outras pessoas. Se eu ensino essa criança sobre respeito, como é que eu vou ensinar ela? Eu vou ensinar ela respeitando. Isso indica que ela vai aprender a respeitar a mim, ao pai, à professora, à avó, ao coleguinha da sala, os bichos. Ela precisa ser tratada como uma pessoa como outra qualquer. Adler fala muito disso, né? Tem 2 livros que eu indicaria aqui. A Coragem de Não Agradar e A Coragem de Ser Feliz. Na verdade, uma é continuação do outro, né? E ele traz muito isso. Essa questão da gente olhar para a criança como uma pessoa. E que a gente possa respeitar essa criança como a pessoa que ela é, com a dignidade que ela merece. O exemplo da festa, né? Só para trazer, quando nós vamos a uma festa, que a gente vai decidindo, digamos que tem um casal numa festa, né? E vai, eu e você, vamos lá. Vai me dando uma certa vontade de sair da festa, né? Eu já não tô mais com vontade de estar ali e tal. E aí eu falo pra você, pô, como é que você tá aí? Vamos embora? Vamos. Aí que aí você me diz, pô, vamos dar só mais 10 minutinhos e depois a gente vai, né? A gente se despede das pessoas e tal, e a gente vai. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Houve um tempo de elaboração. Eu tive vontade de ir embora, comuniquei a você, você ponderou, vamos lá, mas vamos dar mais uns 10 minutinhos, entramos ali em um acordo, num combinado, né? Fomos nos despedindo, então teve um processo de desligamento daquele lugar. O que é que a gente faz com a criança? Os adultos decidem, vamos embora? Vamos. Carrega a criança e vai. E a criança não passa pelo processo de desligamento. Aí quando a criança sai berrando de lá, tá errado. Mas que absurdo! Você só quer tudo do seu jeito. Não é quero tudo do meu jeito. Vocês tiveram um tempo de elaborar. Eu não. A criança, no caso. Né? Então, isso faz parte também de olhar para a criança com o respeito de ser uma pessoa que também tem desejos, que também tem opiniões e que não é ela que vai mandar na casa, o objetivo não é esse.
mas que ela seja validada naquilo que ela está sentindo, naquilo que ela está trazendo. E não seja tratada como, sei lá, um ser que a gente precisa lapidar e tirar, né? Porque tem uma linha que fala que a criança é um ser que precisa ser como se fosse muito sujo, né? E a gente precisasse limpar essa criança para que ela possa estar nessa civilização maravilhosa. Não é assim, tá? Ela vai trazer ali os registros transgeracionais dela, ela vai trazer os registros ancestrais, ela traz os registros do período que ela estava na barriga da mãe dela, e a partir daqui a gente vai conduzir essa criança, né, nessa vida. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente traga, até para entender esses picos emocionais que a criança apresenta, né, que é o desenvolvimento cerebral dessa criança, né, o desenvolvimento cerebral do indivíduo, do ser humano, tá? Só para que fique claro assim, falando aqui do exemplo, por exemplo, o Daniel Siegel, ele fala do cérebro, não sei se você conhece, o cérebro na palma da mão. Ele traz o braço, né? O antebraço seria como a coluna vertebral. O início aqui a gente tem o tronco cerebral. O polegar representa todo o nosso cérebro límbico, a amígdala, né? E os dedos seriam o nosso córtex cerebral, a parte mais evoluída, a parte racional. O tronco cerebral, ele está muito envolvido com questões de sobrevivência, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, deglutição, está aqui, nesse tronco cerebral. É bem de manutenção de vida, vamos dizer assim. O cérebro límbico é o nosso cérebro emocional. E o córtex cerebral, que é quem protege esse cérebro emocional. O córtex cerebral é quem permite que a gente planeje, que a gente é o racional, é o que impede que a gente tenha ações impulsivas, tá? Esse é o córtex cerebral, ele protege o nosso cérebro emocional, ele é como se ele regulasse nossas emoções, vamos dizer assim, no sentido de ele que me impede que eu aja impulsivamente por aí, tá? É esse cérebro racional, é esse córtex cerebral. A grande questão é que nas crianças, esse córtex cerebral não está desenvolvido. Exatamente a parte que faz com que as nossas emoções fiquem equilibradas ali, sob vigilância, esse córtex cerebral não está desenvolvido, isso só vai terminar de se desenvolver lá para os 25, 26 anos. Então, imagine que é um cérebro que tem um tronco cerebral preocupado em viver, em se manter vivo, e um emocional, que está respondendo a tudo ali de forma emocional. E um cérebro, um neocórtex, que ainda está em desenvolvimento. E aí o ambiente vai trazer toda a interferência na formação desses trilhos neurais que vão estar se formando aqui durante a vida dessa criança, né? Então, eu tenho uma criança que não tem o cérebro, a parte do cérebro que ajuda ela a tomar decisões mais acertadas, e muitas vezes, o que é que eu tenho? Já que a gente está trazendo aqui a criança interior, né? No adulto eu tenho tudo desenvolvido, mas eu tenho um cérebro emocional que está hiperativado. E que por qualquer motivo, o neocórtex, o córtex cerebral, perde a força, sai de cena e entra o cérebro limpo. Então, eu tenho uma criança que não tem o córtex desenvolvido e eu tenho um pai e uma mãe que perdem por qualquer motivo, porque eles estão feridos. Por isso que a gente fala, pessoas feridas ferem pessoas, porque a gente não tem repertório emocional para se manter calmo e com o nosso cérebro límbico controlado num momento de explosão emocional de uma criança. E para a criança, por conta das condições neurológicas que ela apresenta naquele momento, são esperadas, mas para um adulto não. Aí eu tenho duas crianças em ação. Uma querendo
educando a outra com base nas suas próprias dores. Por isso que eu acho tão importante a gente cuidar das mães, né? Porque se eu olho para essa mãe, eu consigo fazer com que ela, pelo menos, cure uma parte, porque eu não acredito que a gente vai curar tudo nessa vida, né? Mas pelo menos cure aquilo que impede dela se manter em equilíbrio, eu protejo essa criança, eu protejo a infância. E aí eu não preciso ter o adulto que pede desculpa por qualquer coisa, eu não preciso ter o adulto que se sente inadequado, eu não preciso ter o adulto que acha que está todo mundo falando mal dele, o adulto que acha que tem que ser forte o tempo todo, sabe? É um adulto que tem a sua noção de merecimento e de autoestima bem fundamentados, porque eu tenho uma condução durante o desenvolvimento dessa criança mais calma, eu dou repertório a ela, eu passo esse repertório para a mãe e a partir daí eu consigo fazer com que essa criança se desenvolva de forma mais adequada. Por isso que quanto mais eu atendo adultos, né, principalmente as mães, mais eu tenho certeza da necessidade dessa educação respeitosa. Lembrando que educação respeitosa nada tem a ver com permissividade, porque permissividade é tão deletério quanto o autoritarismo, tão deletério quanto a negligência, né? Essa criança precisa ter a sensação de segurança, essa criança precisa ter a sensação de pertencimento, além das necessidades básicas de sobrevivência mantidas, né? De temperatura, conforto, alimentação e tal. Mas essa noção de pertencimento, essa noção de que ela é amada, isso é muito importante, para que no futuro ela não venha não venha se meter em relacionamentos tóxicos, por exemplo, né? Que ela saiba exatamente aquilo que ela quer, ela tenha consciência e conhecimento adequado sobre si e que isso impeça que ela entre em relacionamentos, né? Porque ela está aprendendo ali com aqueles pais. A gente tá, elas modelam da gente, né? A gente está o tempo todo mostrando. Elas vão aprendendo ali naquele momento o que é o amor, o que é a parceria. E o amor que ela vai aprender que é amor é o amor que ela receber. E ela vai entender que aquilo é amor. Ela não conhece outra forma, a não ser aquela que é apresentada pelos pais. Até tem alguns vídeos que a gente vê de vez em quando, né, no Instagram, TikTok, essas coisas, do pai gritando com a criança, loucamente pedindo para a criança falar baixo, né? Aí a gente fica pensando, poxa, como ela vai reproduzir uma coisa que ela não aprendeu, né? Uhum. Ela foi educada no grito, o gesto de amor dela é receber bronca, grito, surras. E o que ela vai reproduzir quando for adulto? Qual que é o que para ela representou amor, né? Uhum. E aí você vê essas disfunções aí na fase adulta, né? E que muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Ela tá gritando, berrando com a criança e pedindo para a criança ter calma. Uhum. Não, e assim, se a gente fala do grito, se alguém gritar com você, né? Ou se alguém gritar com as pessoas que estão assistindo a gente aqui, se vocês quiserem compartilhar um pouco, o que é que você sente quando uma pessoa grita com você? Se você quiser falar também, quando a pessoa grita com você, o que é que você sente? Puto. Você tem vontade de ouvir o que ela está falando? Não, vontade é de devolver, amor, né? Geralmente, né? Eu falo, nessa hora o neocórtex tira o neocórtex, vamos agir igual o crocodilo lá, vamos, né? Defender, sobreviver, acionar o modo de sobrevivência. Né? Exatamente, a gente entra no modo de luta e fuga. Ou eu vou, no seu caso, você vai lutar, a vontade é de partir para cima. E tem crianças, né? Tem pessoas que vão querer sair correndo. Uma vez eu fiz já tem tempo, eu fiz uma enquetezinha no Instagram e teve um deficiente auditivo que fala: eu desligo o meu aparelho. E a Rê colocou aqui: fico muito assustada, paraliso. Né? Então, você acha que a gente vai educar a criança com grito? Ela vai aprender alguma coisa no grito? Ainda tem isso, né? A gente, quando a gente entra no medo, a gente aciona a amígdala, tá? E isso é como se a gente desligasse
né, o nosso processamento, que a gente chama de memória explícita, que está relacionado com esse aprendizado das informações do mundo, né? Aquilo que a gente aprende que tem como memória consciente. No momento que a gente entra no medo, esse processamento reduz. Então, não tem como eu estar com medo e estar prestando atenção no que você está me dizendo. Eu estou com medo. E o medo me leva para a luta e fuga, é sobrevivência. Eu preciso ficar vivo. Muda, né? Cada um vai responder de uma forma. Uns vão lutar, outros vão fugir, outros vão paralisar. E isso vai ter repercussão lá na frente. E quando a gente fala assim, porque eu não tive grandes traumas, eu vejo muitas pessoas, né? Não tive grandes traumas, não passei por nada. Eu não preciso ter um grande evento. Se eu passo por isso continuamente, se eu vivo numa casa onde a pessoa tenta se expressar, ela recebe um grito, lá na frente ela vai ter consequências. Ou ela vai estar hiperreativa, né? Com esse cérebro já no processo de luta e fuga por qualquer coisa. Sabe aquelas pessoas que caem em guardanapo, a pessoa faz um estardalhaço? Não foi guardanapo. Foi essa repetição de coisas que ficaram registradas ali no corpo, né? Ou ela vai perder a habilidade, né? Porque nem aprendeu, de trazer as suas preferências de forma calma, porque a gente pode falar das nossas necessidades sem agredir o outro. A gente pode colocar os nossos limites sem agredir o outro. Mas normalmente essas pessoas não conseguem. Elas vão, se calam, se calam, se calam, se calam, se calam. E muitas vezes, quando elas vão rebater, elas rebatem na agressividade. E aí essa pessoa perde toda a razão naquela troca ali né, eu estou colocando minha opinião, você está colocando a sua, e aquela pessoa que começa a gritar, ela perde a razão, né? E isso vem de lá de trás, vem de lá da infância. Uma vez eu escutei, não lembro qual foi o professor que ele falava, né, que é como se a gente tivesse uma gaveta, né, de meia e de cueca, que um é conhecimento, né, atual e o outro é medo. E aí os pais vão ensinar as crianças, olha, se você não for bem na prova, você vai levar uma surra. Ou seja, encheu a gaveta de medo, como é que sobra espaço para conhecimento novo? Aí a criança vai Exatamente. estudar, não consegue nada, vai mal na prova, ou seja, a gaveta dela vive cheia de medo e não consegue ter informação nova, né? E aí a culpa foi da escola, a culpa é da criança que não estuda direito, e o pai bonitão que encheu a gaveta de medo não tem participação nenhuma nisso, né? Uhum. Então, são muitas. A gente tem que ter muito cuidado, né, na educação de uma criança. Qualquer fala, e assim, não tem como não traumatizar. Porque, de uma forma ou de outra, a criança vai entender algo. Mesmo quando a sua intenção não é falar aquilo, ela vai entender algo. Não precisa nem ser dito. O não verbal fala muito, né? E ela vai sair com alguma conclusão daquilo ali. Ela vai colocar algumas máscaras, né? Porque os ambientes são muitos, é em casa, é na escola, são os grupos, sei lá, da igreja, né? É o grupo do esporte, é o grupo. Ela vai colocar algumas máscaras ali para conseguir se manter, né? Nessa, no equilíbrio ali. Normalidade. Mas que a gente não afete tanto, né? Para que a gente não precise, depois de adultos, investir tanto, né? Levar tanto tempo nessa busca de si mesmo, nesse retorno de si mesmo, né? Deixa eu fazer um convite aqui. Imaginem, sei lá, fechem os olhos um pouco e tentem se imaginar crianças. Eu ia colocar como uma idade assim de 5 anos, mas se imaginem crianças. Volte para algum momento da sua infância e tenta perceber o que é que chega para você. Quem quiser compartilhar, tá aberto. É bom. Vou falar por mim, tá? Que me vem uma criança sozinha, brincando sozinha. E o
que é que isso te traz, uma criança sozinha? Pra mim, sei lá, estranho, sim. Não é algo feliz, não é algo positivo. Não é algo positivo. E são muitas as pessoas. E assim, ele tá brincando. Uhum. Mas quando eu volto para lá, ele estava brincando sozinho e não me traz algo feliz, né? Então, pra gente, não tá ali brincando, tá de boa. Ah, tá de boa, não tá me enchendo o saco. Deixa eu voltar aqui pro jogo do Corinthians. Deixa eu passar na pontinha do pé, para ele nem perceber que eu tô aqui, É. né? Muitas vezes é assim, deixa eu passar na pontinha do pé, né? E Por aí, exemplo, Fábio, e pode aí falar. você vê hoje também, né, essa, de certa maneira, essa terceirização, né, de responsabilidades aí, de consciência, né, que você tá lá com seu filho, tá aqui um celular, um tablet, um YouTube para você e vamos viver as nossas experiências, né, e deixar a criança. De uma forma assim, falando agora para ajudar quem assistir essa live também, se ela perceber esses sinais, né, esses padrões de descontrole, essas explosões, né, eu falo que é como se fosse a criança surgindo nela durante situações que normalmente ela deveria manter a tranquilidade, qual que seria o caminho para ela pedir ajuda, assim? O que você recomendaria que essa pessoa procurasse? Tem um número que ela pode ligar, é o DDD 71. Bom, se essa pessoa já chegou na consciência, né, de que ela está precisando de ajuda, isso é um grande passo, porque esse é o primeiro. Tudo começa a se modificar quando eu começo a me observar, quando eu adoto essa postura de observadora de mim mesma. Né? Segundo o Idris Laor, nós temos 987 pequenos eus dentro da gente. Não é dupla personalidade. São 987 pequenos eus querendo ali dar pitaco. Então, hoje eu decido que eu vou fazer uma dieta. Amanhã, aquele que sente fome não vai concordar com a dieta. O que gosta de atividade física vai até dizer, vamos lá, vamos, a gente tem que ir. Mas outro vai dizer, mas nossa, aqui tá tão legal. Vamos ficar por aqui mesmo. E aí, são 987 opiniões que vão, né, transitando na minha cabeça de forma inconsciente, porque em 95% do tempo nós estamos decidindo inconscientemente a nossa vida, com esses 987 pequenos eus desgovernados, né? Então a gente precisa criar e adotar um pequeno eu observador, que é aquele que vai se afastar de todos esses e ficar observando. O que é que acontece com cada decisão que eu tomo? O que é que acontece em cada situação de vida que eu estou passando? O que é que acontece quando meu filho fala comigo de tal forma? O que é que acontece quando meu marido, sei lá, deixa a toalha em cima da cama? Cada um vai pensar aí, né? O que é que acontece? E a partir daí eu começo a tomar consciência de que eu preciso, né, modificar algo. Dessa tomada de consciência, eu vou para esse pedido de ajuda, né? E aí tem as diversas terapias. Eu vou vender o meu peixe, né? A gente tem tantos atendimentos na clínica, que são atendimentos individuais, quanto um evento que eu estou desenvolvendo lindo, que vai ser em maio, 24 e 25 de maio, aqui em Salvador. Vai ser um evento presencial, porque eu gosto muito de estar perto das pessoas. E a gente passou muito tempo recluso, né? E essa conexão, essa proximidade também traz regulação. A gente se corregula junto, né? Só o fato de estarmos juntos, a gente passa ali por um processo de corregulação emocional. E o meu objetivo com esse evento é exatamente esse: ensinar para as pessoas técnicas que elas possam fazer em casa, sem que elas precisem o tempo todo depender, né, de uma terapia, uma microfisioterapia, o que seja.
O objetivo é passar para essas pessoas, é dar autonomia para essas pessoas, para que elas aprendam essas técnicas, que são técnicas que eu uso no consultório, técnicas que eu uso na minha vida, né, que foram as técnicas que me permitiram manter a minha sanidade e sempre voltando para o corpo, sentindo onde aquilo está e trazendo essa liberação através das técnicas energéticas, técnicas psicocorporais, porque nós somos seres muito individuais, né? Não tem como a gente tratar como máquinas, não tem como eu trazer aqui uma receita de bolo. Você vai fazer isso, né? Todo mundo vai fazer tal coisa. A gente pode ter protocolos, né? Que se eu sigo passo a passo, eu vou chegar ali no resultado. Isso sim, mas a forma que esse protocolo vai ser desenvolvido depende de cada um, né? O que vai gerar, por exemplo, o que é que faz eu ter dificuldade de colocar limites, por exemplo? Não é uma vivência na infância. Podem ser várias coisas, né? Pode ser toda vez que ela dava a opinião dela, ela era rechaçada. Ou toda vez que ela dizia não, ela era criticada. Você é ruim, nossa, que menina ruim, não pode ir ali pegar um copo d'água para mim, que pessoa ruim. E aí ela vai ouvindo aquilo, né, durante a infância, e ela vai entendendo, eu sou uma pessoa ruim. Tá? Então a gente vai modelando a criança. Então não tem como trazer, isso é por isso, mas por esse caminho aqui a gente chega no que causou aquilo, entende? Então essa é a proposta do evento e tem os atendimentos individuais. Claro que tem outras terapias, eu acredito muito que cada um vai encontrar o seu caminho. Eu acredito muito no que eu faço, porque senão eu não faria, né? Porque foi o que serviu para mim, foi o que me fez curar várias coisas, mas tem muitas terapias, muitos tipos, né, de terapia, e o tipo de terapia vai depender da queixa, vai depender daquilo que a pessoa apresenta. Muito bom. Bom, gente, então, para quem quiser saber mais do trabalho de Michele, acompanhe ela, siga ela no Instagram, ela faz atendimentos aqui perto de Salvador, litoral norte da Bahia, né? E também fará um evento chamado Alforria Emocional no mês de maio. Então, se vocês quiserem conhecer mais, acessem o site alforriaemocional.com.br, teremos informações. Meninos, sinto lhe informar, mas esse é um evento fechado para mulheres, tá? Então, talvez, quem sabe, no segundo momento nós teremos a nossa alforria emocional, mas até lá, por enquanto, ela irá libertar as nossas meninas, né? Obrigada, Bom, Rê. acho que eu não Obrigada pela sei se sua ainda a gente tem tempo para. Não sei como tá esse negócio das lives do Instagram, não sei se é 1 hora ainda. Gente, eu sou novo nisso, tá? É minha segunda live. E amanhã, já deixando aqui um convite, nós teremos a terceira, que será com a Renata Dalri, que está nos acompanhando. Nós vamos falar um pouco sobre carreira e mudanças na profissão. Né, Renata? Amanhã vai ser às 2 horas da tarde. Bom, Michele, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua colaboração, por suas informações. É sempre enriquecedor tudo que você compartilha por aqui. E fica aberto o convite para mais vezes, para a gente falar sobre diferentes assuntos. E obrigado a quem está nos acompanhando. Amanhã teremos mais uma Sinapse Conecta. O objetivo aqui é compartilhar histórias e informações que fortaleçam aí a comunidade de terapeutas, de pacientes, que a gente possa avançar juntos. Que eu acredito que a gente cresce quando a gente tem união e compartilha as ideias, né? Por isso que até o nome da empresa é Sinapses, né? Porque duas informações, quando se unem, potencializam uma terceira que é infinita. Exatamente. Certo? Então, obrigado mais uma vez. Vou encerrando por aqui e até amanhã. Até amanhã. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. E eu me coloco à disposição, qualquer dúvida, pode mandar lá pelo direct, né? E estarei aqui novamente, com certeza. Obrigada por mais um convite. Sempre. É sempre muito gostoso estar aqui. Tchau, gente. Tchau, fechando a sala. Tchau.